Olá, meu nome é Marcelo Barbosa. Bem-vindo à aula de número 15 sobre Excel. Hoje falaremos sobre a aplicação de percentuais para o cálculo de multa e juros. Para isso, vamos usar a nossa velha planilha de pedidos. Se você já tem essa planilha digitada, é hora de abri-la. Se não tem, você pode fazê-la agora, ou então, lá na descrição desse vídeo, você pode ver como é que você faz para obter esta planilha. Tanto a planilha que estamos vendo agora, antes da aula, quanto a planilha que vai ficar depois dessa aula. Veja lá na descrição como é que você pode obter essas planilhas. Hoje vamos fazer um cálculo de juros em cima dos valores atrasados da planilha. Lembra que, algumas aulas atrás, nós calculamos quantos dias estão em atraso alguns pedidos que ainda não foram pagos. Para isso, usamos algumas fórmulas para cálculo de diferença de dias, tanto dias corridos quanto dias úteis. Se você não se lembra da aula, também eu vou deixar um link aqui e na descrição para aquela aula onde falamos sobre esses dias úteis e dias corridos. Se preferir, você pode ver a nossa aula anterior, onde falamos sobre todas as funções de datas no Excel. A primeira coisa que vamos fazer com essa planilha é esconder as colunas que não vamos utilizar. Senão, vai ficar com muitas colunas e vai acabar o nosso espaço para explicação aqui à direita. Não vamos precisar nesse momento do número do pedido, data, código, produto, quantidade e valor unitário. Então, marcamos essas colunas, botão direito do mouse, ocultar. Pronto, agora já temos bastante espaço para trabalhar aqui. Mas antes de começar a digitar qualquer coisa aqui, vamos ter que criar uma nova aba aqui. Não sei se você se lembra, mas aqui nessa aba de vendas anuais, nós jogamos a tabela de feriados para cálculo da quantidade de dias úteis em atraso e também essa tabelinha que mostra se está com muito atraso ou pouco atraso algum recebimento. Mas o ideal é a gente criar uma aba com uma planilha só com essas tabelas de apoio. A gente vai utilizar para transferir esses feriados, essas datas de atraso, esses valores de atraso e também para criar os percentuais de juros e multa. Então, como criamos a aba, vimos aqui embaixo, mais, criou uma nova planilha, vamos renomear essa planilha para tabelas. E agora, vamos lá transferir feriados e essa outra tabelinha para esse novo local. Marcamos, Ctrl X, que é recortar, vamos em tabelas e Ctrl V. Ajustamos a largura da coluna. Vamos dar um pequeno zoom para ficar mais fácil de visualizar. E pronto. Já transferimos de lá, não tem mais nada aqui, mas as fórmulas continuam válidas, porque quando a gente transfere os valores de uma planilha para outra, as fórmulas já são ajustadas automaticamente. Agora, aqui na aba de tabelas, nós vamos criar uma tabelinha para dizer qual o percentual de juros que a gente vai aplicar caso haja atraso. E nós vamos dividir em duas componentes. Um vai ser a multa, que vai ser cobrada uma única vez caso haja um atraso, e outro é os juros ao dia. Esse vai ser calculado em cima da quantidade de dias que está em atraso. A multa é cobrada uma única vez pelo fato de ter atrasado e os juros ao dia é proporcional à quantidade de dias em atraso. Aqui vamos colocar o percentual da multa. Vamos colocar uma gradezinha aqui antes. Então aqui colocamos o percentual de multa que vai ser aplicado uma única vez e aqui o percentual de juros a cada dia de atraso. Mas antes de preenchermos aqui, vamos explicar alguma coisinha em relação a percentuais. O percentual é um número, como por exemplo 10%, é só digitar um número e percentual que o Excel entende. Só que esse número, na verdade, ele representa um número que é dividido por 100. Então, por exemplo, 10% nada mais é do que 10 dividido por 100. É importante a gente entender isso para poder entender como é que a gente trabalha com fórmulas que possuem percentuais. Nós vamos trabalhar com percentuais nesta aula e em algumas aulas futuras. Mas já vamos entender esse conceito de que um número percentual
nada mais é do que um número dividido por 100. Quanto que é 10%? É igual a 10 dividido por 100, 0,1. Vamos fazer mais alguns exemplos. 50%, 70%, 100%, 200%. Como eu disse, um número por cento é basicamente esse número dividido por 100. Então, 50% é igual a 50 dividido por 100. 70% é 70 dividido por 100. 100% quanto que é? Exatamente, 100 dividido por 100, que obviamente é 1. 200% dividido 200 dividido por 100 é 2. Então, esses números são exatamente a mesma coisa que esses números aqui. Eu posso fazer as contas com percentuais usando o número do jeito que está aqui em percentual, com o símbolo do porcento à direita, ou usar o número correspondente. Na verdade, o Excel vai usar este número aqui, quer a gente queira ou não. Quer ver como esse número realmente representa esse? Vamos copiar aqui para o lado, Ctrl C, e agora eu vou dar um Ctrl V aqui, para não perder a referência desses valores aqui para te mostrar. Só que antes de dar o Ctrl V, eu quero explicar mais uma coisinha que eu ainda não falei nesse curso. Se eu der um Ctrl V agora, olha o que acontece. Veja aqui, é 0,1, mas ele veio a fórmula, claro. Eu copiei, veio a fórmula inteira. Mas eu não quero que venha a fórmula. Para mim interessa, neste momento, apenas vir os valores já calculados. Então eu vou dar um Ctrl Z. Eu já tenho essas fórmulas copiadas, só que em vez de dar um Ctrl V, que é um colar, eu venho aqui nessa setinha embaixo de colar e escolho colar valores e clico aqui. Olha o que aconteceu. Aparentemente é a mesma coisa, mas se você olhar aqui em cima, olha, não veio a fórmula, veio apenas o resultado da fórmula. Então, colar valores é algo bastante útil quando eu quero colar algumas células que possuem fórmulas, só que o resultado apenas que me interessa. Eu vou querer colar apenas o resultado daquela fórmula e não aquela fórmula inteira, que é o que eu fiz aqui. Bom, temos então os números que eu digo que representam esses percentuais e a cópia deles. Quer ver como é exatamente a mesma coisa? Eu vou marcar esses números aqui e vou formatá-los como percentual. Veja o que acontece. Ficaram exatamente iguais a estes. Então, esses números são exatamente iguais a estes. Na hora de fazer qualquer fórmula, eu posso utilizar em percentual ou posso utilizar desta forma aqui. Tudo bem? Agora, finalmente, vamos aplicar o percentual de multa, que é um percentual de multa que eu vou aplicar apenas uma única vez caso a pessoa pague fora da data de vencimento, com atraso. Vamos dizer que seja uma multa de 10%. Vimos que 10% é o mesmo que 0,1. Então eu poderia ter digitado 10% ou 0,1. Vamos só fazer isso. Vamos deletar, formatar aqui como geral e digitar 0,1. Poderia deixar assim, só que outras pessoas que vão analisar essa planilha podem não entender. Se a gente vier aqui e mudar para percentual, vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Então se eu digitar 10% ou digitar 0,1 e depois formatar como porcentagem, vai dar o mesmo valor, o mesmo resultado. E os juros diário, como é que a gente vai fazer? Normalmente a gente pensa num juros mensal e depois tem que calcular quanto seria isso diariamente. Bom, antes de mais nada, eu quero avisar que a gente vai trabalhar aqui com juros simples, não juros compostos. São mais fáceis de a gente calcular e geralmente quando a gente tem essas multas por atraso, geralmente é calculado em cima de juros simples. Juros compostos vamos deixar para uma aula mais para o futuro. A taxa Selic hoje está em torno de 3% ao ano, então não podemos exagerar nossa taxa mensal. Vamos pensar então uma taxa mensal de 1%. Já vimos que 1% seria o quê? Vamos só mostrar aqui 1%, seria igual a 1 dividido por 100, 0,01. Não acredita? Ctrl C, colar especial apenas valores e vamos formatar como percentual. 1%. Então 1% ao mês é 0,01. Só que aqui eu quero ao dia, porque a taxa de juros vai ser calculada com base na quantidade de dias que a pessoa atrasou. Se ao mês temos 1%, quanto que é ao dia? Temos que calcular e temos que padronizar
uma quantidade de dias no mês, por exemplo, 30 dias no mês, que é o de praxe. Como é que a gente calcula essa taxa, então, diária? Igual a 1%, 1 dividido por 100, dividido por 30. Então, pegamos 1% e dividimos por 30. Esse é o número. Tá? Acharam estranha essa fórmula? 1 dividido por 100 dividido por 30? Ele vai fazer na sequência. 1 dividido por 100 e o resultado dividido por 30. Se preferir, você pode colocar parênteses, mas dá na mesma. Então, igual, abre parênteses, 1 sobre 100. Então, isso é 1%. Aí divide por 30, que vai dar a taxa diária. Exatamente o mesmo número. Se preferir, vamos colocar em formato percentual. E para a gente conseguir enxergar, a gente tem que aumentar a quantidade de casas decimais. Você já sabe como é que a gente faz isso. Clica aqui algumas vezes. Pronto. Temos aqui a taxa de juros diária. Agora precisamos aplicar essas fórmulas, esses valores aqui, lá no valor original para saber quanto que é o valor ajustado depois da aplicação dessa multa. Mas antes de ir lá fazer a fórmula, eu quero explicar uma coisinha. Como é que a gente aplica um percentual e acrescenta ao valor original? Vamos fazer o exemplo aqui. Vamos supor que você tenha um valor de R$1.000. Vamos formatar como monetário. E eu quero aplicar uma multa de 10%, um acréscimo de 10%. 10%. Como é que eu faço essa conta? O valor da multa é igual ao valor original multiplicado pelo percentual da multa, R$100. Eu poderia ter feito, em vez de 10%, 0,1. Já sabemos que 10% e 0,1 é a mesma coisa. Vou até mudar para número aqui. Pronto, 0,1. Qual seria a conta? Exatamente a mesma conta. Vamos copiar aqui. Igual ao valor original vezes 0,1, também dá 10%. Então é assim que a gente calcula um percentual. E como é que a gente faz o acréscimo? É só pegar o valor original somado com o valor da multa. E aqui embaixo seria exatamente a mesma coisa, né? Igual ao valor original somado com o valor da multa. Tá? Então é assim que a gente faz para acrescer. Então vamos lá na nossa tabela de pedidos e vamos colocar aqui o cálculo da multa. Então vamos escrever multa. Qual seria a conta? Igual valor original, que era devido naquela data inicial, multiplicado por aquele percentual da multa que está na tabela. Então clicamos em tabela e colocamos, clique aqui, Enter. Pronto, ele já calculou 10% de 20 mil, sim, é R$2.000. Vamos calcular aqui quanto seriam os juros. Os juros, a gente tem que fazer uma conta um pouquinho apenas mais complicada. Qual que é o valor? Igual valor original multiplicado pelo quê? Pela taxa de juros diária. Vamos lá em tabelas, clicamos no juros diário, só que ainda temos que multiplicar pela quantidade de dias em atraso. Então colocamos o símbolo de multiplicação, vamos na tabela de pedidos e agora devemos escolher. Vamos fazer proporcional à quantidade de dias corridos em atraso ou dias úteis. O normal é cobrar em cima de dias úteis, mas você aqui vai escolher. Eu vou escolher dias úteis. Clico aqui, veja a fórmula. Aqui é o valor original, taxa de juros diária, quantidade de dias. Enter. 693,33. Pronto, já está calculado. Agora vamos saber quanto que é o valor corrigido. O valor corrigido. E para isso eu tenho que somar o valor original mais a multa mais os juros. Igual valor original mais a multa mais taxa de juros. Enter. Pronto. R$ 22.693,33. Se a gente quiser replicar essa fórmula para baixo, antes eu vou ter que fazer um ajuste. Não sei se você já percebeu, mas a gente não colocou referências absolutas às taxas de multa e juros. Para replicar para baixo, tem que fazer isso. Então,
Vamos dar F2 aqui e colocar em cima da célula e dar F4. Enter. Mesma coisa para juros. F2, aqui F4, que é a taxa de juros. Aqui não pode ser F4 nem aqui, porque são valores que, quando eu copiar para baixo, eu quero que ele ajuste para a próxima linha. Somente a taxa de juros e a taxa relativa à multa é que tem que ficar absolutos. Aqui eu não preciso acertar nada. Vamos dar Ctrl C aqui, Ctrl V aqui embaixo, acertar a largura da coluna e pronto. Vimos que isso funciona também para os outros valores. Agora, vamos supor que eu não precise saber do valor individual da multa e dos juros, eu quero apenas o valor corrigido. Será que dá para fazer uma fórmula que eu calcule esse valor somando a multa, somando os juros, sem precisar fazer essas colunas aqui intermediárias? Sim, é possível. Se eu não quero saber os valores individuais de multa e juros, quero apenas calcular diretamente aqui, posso fazer isso sim. Então vamos fazer aqui do lado como exemplo. Vou aumentar um pouquinho a largura da coluna. Como é que a gente faz isso? A gente apenas junta essa fórmula com essa em uma única fórmula. Vamos lá, segue comigo. Igual ao valor original somado. Agora vamos calcular a multa. Como é que é a multa? Novamente clicamos no valor original, multiplicando lá na tabela pelo valor da multa. Já clico em F4 para me economizar uma etapa de não ter que voltar de novo para editar essa fórmula e colocar F4 aqui. Clico em F4, pronto, ali, ó, tá vendo? Ele já mudou para valor absoluto. Esse é o valor da multa. Mas eu tenho que somar os juros. Vamos voltar em pedidos e para calcular os juros selecionamos novamente o valor original, multiplicamos pelo quê? Vamos lá na tabela, taxa de juros, já clico em F4 para a taxa de juros ficar já em valor absoluto e multiplico novamente pela quantidade de dias. Vamos voltar para a tabela de pedidos, dias corridos e pronto, do Enter. Ajusta, pronto, é o mesmo valor, só que numa única etapa, numa única fórmula, eu consigo matar tudo isso. Tá? Se eu quero ter individualmente valor de multa e juros para destacar num boleto, destacar numa carta, tudo bem, mantenho essa fórmula mesmo e essas duas colunas. Se só me interessa o valor corrigido por multa e juros, fico com essa última fórmula que já encerra o assunto. Eu posso até copiar para baixo, porque já fizemos os ajustes de colocar absoluto nos lugares que precisam ser absolutos. Agora eu vou ter que falar algumas coisinhas a mais aqui para a gente completar essa planilha. Tem como fazer essa fórmula de maneira mais elegante? Né? Essa já está correta, mas dá para eu otimizar essa fórmula, deixá-la mais elegante do ponto de vista matemático. E ela vai ficar menor um pouquinho. Vamos explicar isso aqui embaixo. O que eu fiz nessa fórmula aqui? Acompanhe. Eu fiz o seguinte, eu coloquei o valor original, aí eu somei com o valor original, multiplicado pela taxa, né, que é a multa, e depois eu somei novamente o valor original, multiplicado pela taxa de juros, multiplicado pela quantidade de dias em atraso. Foi isso que eu fiz aqui em cima, lembra? Essa fórmula é assim, ó. Esses componentes aqui são esses aqui. Foi isso que a gente fez. Mas se você lembrar das aulas de matemática, você vai ver que em cada componente de soma tem aqui um valor chamado original que está se repetindo. A gente pode fazer uma simplificação aqui colocando em evidência o valor original. E aí eu multiplico um valor entre parênteses que é a soma dos demais elementos. Então original vezes o primeiro elemento é o próprio valor original, representado por 1. Depois, próprio valor original multiplicado pela multa, então é 1, que representa o valor original multiplicado pela multa, mais, terceiro elemento, próprio valor original, 1, vezes os juros, vezes os dias. Isso é exatamente igual ao de cima, só que escrito de uma maneira mais simplificada. Podemos simplificar um pouquinho mais? Sim, porque se você reparar,
Quando multiplicamos alguma coisa por 1, é a mesma coisa. Então eu não preciso multiplicar a multa por 1 e nem fazer essa outra multiplicação aqui. Pronto, ficou bem mais simples a fórmula. É a mesma coisa, mas de maneira mais simples. Vamos aplicar aqui em cima. Vou apagar essa daqui e vou fazer essa nova fórmula simplificada. Igual ao valor original vezes, abre parênteses, 1 mais a multa, vamos lá na multa, mais juros vezes dias. Juros vezes, vamos voltar lá, em dias. E fecha parênteses. Enter. Exatamente o mesmo valor. Só precisamos colocar F4 aqui em cima de D10 e D11, que são as taxas de multa e juros. E agora vamos copiar para baixo. Pronto. Nós temos então a mesma fórmula que tinha antes, só que reescrita de uma maneira mais simplificada. Se preferir o outro jeito, não tem problema, dá na mesma. Vamos apagar isso aqui. Agora, antes de replicar lá para baixo, duas coisinhas. Primeiro, eu não preciso mais dessas colunas, porque eu decidi ficar somente com o valor final. Então, vamos apagá-las. Criei elas, na verdade, só para ser didático e explicar como é que a gente chegou aqui. Temos um probleminha. Se eu copiar a fórmula aqui para baixo, ele vai me calcular um valor corrigido indevidamente, porque essa pessoa pagou. Ela já pagou no dia. Então eu não tenho que colocar um cálculo de valor corrigido aqui. Eu poderia deixar simplesmente sem fórmula aqui e copiar essa fórmula apenas nos locais onde há atraso. Mas não fica uma planilha boa fazer isso. Não é legal eu ter fórmulas sim, fórmulas não, dependendo de algum conteúdo de alguma célula. Principalmente porque eu provavelmente vou proteger as células que têm fórmulas para poder entregar essa planilha para alguém preencher esses dados para mim, com data de pagamento, data de vencimento, etc. E se a pessoa começar a alterar os valores e não tiver a fórmula correspondente aqui, a planilha não vai fazer a conta correta. E vai ter que toda hora voltar para mim para eu ter que acertar e colocar ou tirar fórmulas. Então o melhor é deixar já todas as fórmulas prontas, então elas têm que estar preparadas para apresentar um valor correto sempre, tendo um pagamento ou não. A gente vai utilizar um recurso que já vimos em uma aula lá atrás, que é a fórmula ou a função C. A gente vai ter que fazer uma comparação. Se essa data de pagamento aqui estiver vazia, aí sim eu vou calcular o valor corrigido. Se tiver alguma data aqui, algum valor, eu vou dizer que já está pago. Como a gente já fez a fórmula, já está correta aqui em cima, eu só vou editar ela e acrescentar a função C. É o melhor jeito, você faz a fórmula que tem que fazer o cálculo, confere se essa fórmula está correta e aí modifica para colocar o C. Porque senão, se você começar já digitando o C e aí implementar a fórmula junto, é um pouco mais complicado se der errado para você debugar, como a gente diz, essa fórmula. Então, estamos aqui na fórmula correta, dá um F2, vamos aqui no começo, colocar C e abre parênteses. E aí é o nosso teste lógico. O que a gente tem que verificar? Se a data de pagamento está vazia. Então é isso que a gente vai fazer, clicar aqui, data de pagamento, igual, aspa, aspa, vazio, data de pagamento vazio. Ponto e vírgula. O que eu quero que aconteça se essa data estiver vazia? Exatamente o que está aqui. Este cálculo, que eu não vou mexer em absolutamente nada. E lá no final eu vou colocar um ponto e vírgula para dizer o que acontece se realmente não estiver vazia essa data. Ou seja, se a pessoa pagou. Eu quero mostrar, abre aspas, pago. Pode ser qualquer coisa que você queira. Fecha parênteses. Enter. Pronto. Aparentemente nada aconteceu, vou copiar para baixo, Ctrl V, Ctrl V, legal, funcionou. Está vendo que aqui, como já há um pagamento, ele não calculou nenhuma correção, ele simplesmente colocou pago. Então eu vou, na verdade, copiar até o final. Ctrl V. Pronto. Onde está pago, ele colocou pago. Onde não está pago, ele fez o cálculo da correção em cima de multa e juros.
Vamos colocar uma gradezinha em volta para ficar semelhante ao resto. E está feito. Tá? Então criamos aqui uma aba de tabelas para colocar algumas tabelas de referência, como tabelas de feriados, tabelas de multas e juros. Aprendemos a representar valores percentuais. Aprendemos a aplicar acréscimos com multas e juros, utilizando juros simples. Aprendemos a fazer uma fórmula que faz tudo isso de uma vez só e ainda faz um teste lógico para saber se é para apresentar um valor corrigido ou se é para dizer que está pago. Ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, compartilhe com os colegas, dá um like, se inscreva no canal para poder continuar a receber avisos de quando eu tiver aulas novas publicadas. São publicadas 2 aulas todas as semanas, tá bem? Até o próximo vídeo. Até lá!